Boa noite a todos, Pai do Senhor, irmãos da igreja, meus amigos, trabalho ali, pessoal da obra, um abraço a todos, irmão Felipe, Tec Segurança, Milha, engenheiro, Bruno, Paulo, Júnior, Mônica, meu gerente, Jonathan, Lúcio, a todo o pessoal da obra, também meus irmãos de igreja, meu pastor Jeremias, do qual eu faço parte ali da Igreja Batista em Lamarão. Estou ali há 15 anos com o pastor Jeremias. Eu queria, irmãos, compartilhar a palavra de Deus com todos, com os irmãos, com meus amigos. Queria pedir a vocês que ouçam, meditem, certo? Na palavra que aqui vai ser lida e explicada. Queria começar orando, queria pedir a você fechar seus olhos, orar a Deus. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, meu Pai, por mais oportunidade de entrar em Tua presença. Receba, ó Deus, essa leitura da Tua palavra. Recebe esta oração. Que o Senhor conduza tudo que aqui vai ser feito em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e amigos, eu queria compartilhar algo da parte do Senhor aqui com os irmãos e com os meus amigos de obra, porque estamos vivendo dias difíceis, em dias em que não sabemos bem o certo que será o de amanhã. Estamos vivendo, posso dizer, que momentos que nunca passamos antes. Eu estou com 36 anos, pelo menos eu nunca vi isso, né? Pelo menos eu nunca ouvi alguém que falasse algo parecido sobre o que estamos passando nesses dias. Mas eu creio, eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus ele tem todo o controle em suas mãos, todo o poder está na mão do Senhor. E eu queria trazer algo da parte do Senhor para a vida de cada um de nós, para que a gente venha meditar, para que a gente venha pensar. E eu queria pedir aqui aos irmãos, meus amigos que tiverem Bíblias em casa, que depois abra no livro de Lucas, capítulo número 24, certo? Eu quero falar algo de Deus sobre após a ressurreição de Jesus. Queria falar algo sobre algo que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Porque, irmãos, é algo que estamos passando, é algo parecido. Não que seja igual, mas que é algo parecido. Vocês vão estudar, vocês vão ler Lucas capítulo 24, todo versículo. São 53 versículos. Depois os irmãos estudam, os amigos aí abrem o estudo. Vocês vão perceber, amados, que após a morte de Jesus, os discípulos eles estavam tristes, eles estavam cabisbaixos, eles estavam sem entender o que estava acontecendo. Porque toda a confiança, tudo aquilo que eles acreditavam parecia ter chegado ao fim, né? O mestre estava morto. E já chegaram ali ao terceiro dia. E os discípulos eles se encontravam tristes, sem saber bem ao certo o que estava acontecendo, talvez procurando respostas, assim como nós hoje não entendemos bem o que está acontecendo, queremos às vezes algumas respostas, mas eu queria dizer aos irmãos e amigos o seguinte: eu fiz aqui um planejamento aqui de algo que eu queria falar com vocês e coloquei assim tópico, um tema dizendo mais ou menos assim: por que às vezes perdemos as esperanças? Por que perdemos as esperanças, irmãos? E eu coloquei assim entre aspas,
pronto ou preparado? Nós estamos prontos ou estamos preparados? Devemos estar prontos ou preparados? Qual o significado de cada um deles? O que é de diferente em você estar pronto e você estar preparado? E eu queria começar o texto falando da palavra de Deus para vocês, Lucas 24, versículo 21, e diz assim a palavra de Deus, aleluia. Veja o que os dois discípulos eles falaram para Jesus. Esses dois discípulos, eles saíram da cidade de Jerusalém, e eles iam a caminho de uma cidade chamada Emaús. E no meio do caminho a Bíblia fala que eles iam conversando sobre os acontecimentos que havia acontecido naquela cidade, entre a sexta e até aquele exato dia, o domingo, que era o domingo da ressurreição de Jesus. E eles saíram, uma cidade cerca de 11 quilômetros ali de Jerusalém, de ali iam a pé, conversando um com o outro, provavelmente falando do sentimento de cada um, de como eles estavam vendo aquela situação, assim como eu e você ia ver na obra, ou eu e você em casa com sua esposa, com seus filhos, ou nós às vezes se deparamos com alguns amigos e ficamos perguntando o que está acontecendo nesses dias atuais. E assim aqueles dois discípulos eles iam andando a caminho dessa cidade, e eles iam comentando as coisas um com o outro, e de repente chega um viajante, um peregrino, e pergunta por que eles estavam tristes e o que eles iam conversando. E eles perguntam, você é peregrino aqui, você é um novo aqui na cidade, que não sabe o que aconteceu, mataram um mestre, mataram um grande profeta, um homem de Deus. E eu queria que você entendesse e ouvisse aqui o versículo 21 que eu vou ler para vocês. É aqui que eu começo a falar um pouco daquilo que Deus ele tem preparado para nós. Versículo 21 diz assim: E nós esperávamos que ele era... Perdão, irmãos. E nós esperávamos que era ele o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Eu vou ler aqui o texto novo. E nós esperávamos que ele era o que iria trazer redenção a Israel. Ele responde isso a Jesus. Perceba aqui, meu amigo que está me ouvindo aí, meu amigo da obra, meu irmão de igreja, meus parentes, meus familiares. Percebam aqui que ele exclama algo que ele tinha esperança. Ele fala aqui de algo que ele esperava e que havia se frustrado naquela esperança dele. E o que eu me pergunto, irmão, a eu e a você, é se nós estamos preparados ou estamos prontos. Existe uma grande diferença, irmão, de estar pronto e de estar preparados. E para compreender as coisas da vida, nós precisamos saber isso. Sobre o que é estar pronto e o que é estar preparado. E eu escrevi aqui o seguinte aqui também, irmãos. Diz assim: E muitas vezes ficamos tristes ou desesperançosos porque não compreendemos alguns estágios muitas vezes não compreendemos alguns estágios que aparecem no processo da nossa vida. Muitas vezes nós não compreendemos alguns estágios, algumas coisas que vai acontecer em nossas vidas. E é isso que às vezes nos traz as frustrações. E é interessante isso porque eu escrevi também aqui assim, botei a observação. Às vezes é preciso perder para ganhar. Escutem, vão entendendo, irmãos. E eu escrevi aqui um texto bíblico, está lá em João capítulo 12, versículo 24, onde Jesus disse bem assim, escutem. João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caída na terra não morrer, fica só ele. Mas se morrer, dá muitos frutos. Às vezes, amado, as coisas não estão acontecendo da forma que eu e você queira que aconteça, porque existe um propósito. Se a semente que nós lança na terra, ela cai, se ela não
morre, não pode gerar outros frutos. Já pensou se nós jogar lá estamos chegando aí na época de São João, nós jogar lá uma semente de milho no chão e enterramos e ela não morre? Consequentemente, você não vai colher frutos. E aquele fruto que nós jogamos, aquela semente que nós jogamos no chão, se ela morre, ali vai renascer uma planta, vai renascer uma árvore, e junto com isso vai dar mais frutos, muito mais fruto do que aquele que nós jogamos. O que retornará para nós será maior. Às vezes perder algo pequeno hoje resultará em grandes vitórias amanhã. Talvez nós não estejamos compreendendo o que está acontecendo hoje, mas isso tudo está no processo das nossas vidas, pré-estabelecido por Deus. E aqui eu entro com aquela questão de pronto, se você está pronto ou preparado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, amigo? Você é da obra, talvez você é gerente, talvez você é engenheiro. Sabe por que às vezes nós perdemos noite? Sabe por que às vezes nós não nos entecemos tanto? Porque nós sempre achamos que estamos prontos. E nós nunca estamos prontos. Porque a palavra pronto, quando dizemos que estamos prontos, dizemos que estamos acabados, que está finalizado, que está preparado. Que não precisa de nenhum ajuste porque está pronto. E sempre quando planejamos algo, sempre quando nós nos deparamos com alguma situação, nós dizemos assim, nós estamos prontos, mas na verdade é que nós nunca estamos prontos. E a frustração, ela vem na minha, na sua vida, porque nós estamos sempre achando que estamos prontos. Estamos prontos para o desemprego, estamos prontos para aquela situação, estamos prontos se o pneu do carro furar. Sempre achamos isso. E isso é o que nos frustra, porque quando nós dizemos que estamos prontos e quando acontece algum imprevisto pelo qual nós não esperávamos, temos uma surpresa. E isso nos desanima, porque nós não esperávamos por aquilo, então nós não estávamos prontos. Uma coisa que está pronta não precisa de reparos. E eu escrevi aqui o seguinte: você está pronto ou preparado? Aqui começa toda a questão sobre o saber enfrentar dificuldade. Precisamos saber a diferença entre estar pronto e estar preparado. Palavra muito usada no nosso dia a dia. Mas na verdade, o que de fato estamos? Quando falamos em estar pronto, estamos dizendo que está acabado, terminado, perfeito. Mas pronto é pronto. Você entende isso, meu amigo? Você entende isso, meu irmão? Não precisa de mais nada. Não precisa complementar ou esperar mais nada, porque está pronto. Isso é a definição de pronto. E nós nunca estamos prontos. Porque somos falhas, porque todo o nosso plano ele tem falha. E porque o dia da manhã ele não depende, ele não está no controle de nossas mãos, assim, é da mão de Deus, do Eterno. Nosso amanhã só pertence a Deus. Hoje eu e você esteja empregado, mas talvez amanhã não. Talvez eu esteja hoje aqui, estou aqui ministrando a palavra para você, mas o amanhã só a Deus pertence. Mas eu queria falar um pouco de você, para você, a respeito de ser preparado. Ao contrário de estar pronto e estar preparado, lembra bem quando a gente fala que estamos preparados, nós estamos à espera, aguardando, disposto. Estar preparado é estar aguardando, é estar em espera, é estar disposto a aceitar. Quando penso em alguém que está preparado, penso logo que ele não está pronto, o que é bom, mas que ele está disponível para mais nível. Essa é a diferença de você estar preparado, meu amigo. Lembra, isso é normal, eu trabalho com música na igreja, no louvor. É normal de eu perguntar, você está pronto? E muitas vezes dizemos assim, estamos prontos. E quando a gente vai iniciar, a gente erra, para, volta ao ensaio, porque nós não estávamos prontos. Nós estávamos preparados.
E no preparo, quando nós dizemos que estamos preparados, nós estamos então sujeitos a erros. Nós estamos preparados para consertar o erro. Nós estamos preparados para aceitar a situação e procurar algo, inverter isso. Isso é interessante, irmão, saber quando estamos prontos. É complicado, mas preparado sempre devemos estar. Sempre devemos estar preparados para os não da vida, para as coisas que acontecem sem menos a gente esperar. Devemos estar preparados para o não, devemos estar preparados para o dia mau. Devemos estar preparados para aceitar. Devemos estar preparados, irmãos, para a volta de Jesus. Aqueles discípulos, frustrados, tristes, iam comentando no caminho porque eles achavam que estavam prontos, mas eles estavam preparados. E o que eu quero compartilhar mais dessas passagens bíblicas aqui com vocês é o seguinte. Quero ler aqui mais algo que eu escrevi aqui para vocês. Por acharmos que estamos prontos, é que nós nos frustramos e nos entristecemos. Quando algo que não esperávamos acontece no caminho, que resolvemos trilhar. E quando isso acontece, é normal que perdemos as esperanças e a vontade de investir ou de prosseguir. O desânimo começa a tomar conta da nossa mente, travando assim todas as nossas ações que podem nos tirar dessa situação. Por isso que devemos, ouçam bem, irmãos, isso aqui. Ouçam bem isso aqui. Por isso que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Entendeu? Quando estamos nessa situação, onde a gente não esperávamos que acontecesse, onde a gente não imaginava que poderia ser dessa forma, e começarmos a nos frustrarmos, devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Queria compartilhar algo da palavra de Deus aqui, está no livro de Jó, capítulo número 14, versículo número 7. Quem não conhece a história de Jó, depois faz um estudo lá que você vai gostar desse livro. E Jó disse assim no capítulo 7, capítulo 14, versículo 7. Porque a esperança para a árvore cortada ainda se renovará e não cessarão os seus frutos. Aleluia. Sabe quando você acha que chegou ao fim? Quando você acha que acabou? É aí, querido, onde Deus entra. Uma árvore, quando cortamos, né? Eu ando muito no interior. Quando cortamos a árvore ali, o seu tronco para cima, fica só o toco lá a raiz lá. Pensamos que a vida daquela árvore ela acabou. Mas não, irmãos. Com o tempo ela começa a brotar. E começa a dar novos frutos, novas folhas, novos ramos. Essa é a esperança que você devemos ter quando estivermos com nossos troncos cortados. Nossos galhos, só o tronco enfiado lá na terra. Eu lembrei da passagem bíblica lá em João capítulo 15, quando Jesus disse: "Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, meu Pai é o lavrador. Toda vara que está ligada em mim eu podo para que dê mais frutos." Eu lembro quando Jesus disse: "Olha, permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer." Porque a vida da árvore está ali, querido. Está no tronco, está nas raízes. E nós, como os galhos, precisamos estar ligados na árvore, porque dela parte toda a vida. E falei aqui sobre esperança, eu queria voltar aqui para o texto de Lucas, capítulo 24. No domingo, pela manhã, Maria Madalena e outras mulheres foram no sepulcro, levaram algumas especiarias para
passar no corpo de Jesus, diz assim a palavra de Deus. E chegando lá, elas ficaram perplexas, sem saber o que estava acontecendo, pois elas não acharam Jesus. E 2 anjos apareceram a ela e falaram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Veio a lembrança, trouxeram à memória algo que trazia esperança para elas. É necessário, irmãos, que nós devemos trazer a lembrança, a memória, algo que nos traz esperança. E os anjos disseram isso a Maria e aquelas mulheres que foram ali. Ele disse assim: lembre das palavras que ele falou enquanto estava convosco. Então elas se lembraram, queridos, e trouxe esperança para a vida delas. E elas saíram dali, foram encontrar com os discípulos e falaram: olha, ele ressuscitou. Nós encontramos anjos, ele falou que ele ressuscitou. E os discípulos meio que não acreditaram. Pedro saiu correndo, foi no sepulcro. Chegou lá no sepulcro, não achou nada, só os lençóis. E Pedro volta e diz de fato tudo o que elas falaram. Que a tumba estava vazia, só havia os lençóis lá, aconteceram. Mas eles ficaram meio que incrédulos, irmãos. Sabe por quê? Porque aqueles discípulos haviam perdido as esperanças. E vos era necessário algo para que eles viessem a se alegrar e a lembrar-se do que Jesus havia dito. Daí a importância do Espírito Santo de Deus na sua vida, irmão. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, deixarei meu Espírito, porque ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei. O discípulo, o Espírito Santo é quem nos traz a lembranças, as coisas que vão nos dar a esperança. E mais tarde, 2 daqueles discípulos que estavam lá quando Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, faltaram, disseram que o anjo apareceu para ela. 2 desses discípulos saíram da cidade e iam para uma cidade chamada Emaús. No meio do caminho, Jesus aparece para eles 2. Mas eles estavam, digamos que cegos espirituais, não conseguiam entender quem era Jesus. Jesus perguntou por que eles estavam tristes, o que ia conversando. Ele disse: você é novo aqui? Você está aqui de passagem? Você não sabe o que aconteceu? Mataram o Filho de Deus, mataram o nosso Mestre, o grande profeta, poderoso em obras. Crucificaram-no. O versículo 20 ele diz assim: olha, o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e crucificaram-no. Entendeu, irmãos? E aí Jesus, versículo 25, ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam. Não devia o Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele e em toda a Escritura. Versículo 31, irmãos. Veja o que esses discípulos disseram. Veja o que está escrito aqui no versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E perguntaram-nos e reconheceram. E ele lhes apareceu, Jesus. Assim que eles o reconheceram, quando Jesus reparte o pão, Jesus compartilha da palavra, Jesus traz à lembrança aquilo que ele tinha dito e prometido ao seu discípulo, aquilo que ele havia pregado. Jesus traz a memória deles, irmãos. E quando isso entra na memória deles, isso traz a lembrança e veio a esperança. E eles disseram assim, um para o outro: escute,
perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aleluia. Amém, irmãos? Assim é Deus. Eu vejo aqui, irmãos, eu vou compartilhar algo mais aqui da palavra de Deus. Depois eu vou lhe explicar. E Jesus apareceu novamente aos discípulos. Porque esses dois homens aqui, esses dois discípulos, na mesma hora que eles perceberam que era Jesus que falara com eles, que ardia o coração deles, interessante isso, eles voltam para Jerusalém para contar aos discípulos que tinham visto o Mestre. Mas eles não acreditaram, irmãos. Eles queriam ver. É interessante você pegar do texto 36 em diante, Jesus volta de novo, Jesus bate lá na porta e entra. Paz seja convosco. E eles, atormentados com medo, achando que era um espírito. E Jesus disse: não, vem, topa aqui, tope minhas mãos, tope mim. Já viu algum espírito ter carne e osso? Jesus pede ali algo para comer com eles trazem um pão lá para Jesus, Jesus come o pão com eles. Quando Jesus compartilha algo da palavra de Deus, quando Jesus compartilha a palavra, os olhos deles são abertos. Escute. E disse-lhe: foi isso que eu lhe falei quando eu ainda estava com vocês. Era necessário que eu cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés e os profetas e nos Salmos. Jesus fala sobre a morte e ressurreição dele. Então, versículo 45, escute, irmãos, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que Cristo havia de sofrer e ressuscitar os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Entenda, irmão, momentos pelos quais estamos passando, falta de compreensão do que está acontecendo no mundo, você querendo resposta, querendo compreender, entender, assim os discípulos estavam também, porque eles, porventura, podiam pensar: poxa, ele era o mestre, ele tinha um poder, porque ele não desceu daquela cruz? Porque para nós, seres humanos, achamos que a morte é o fim de tudo. Não é verdade? Quantos de nós, às vezes, perdemos um amigo, um irmão, e fica aquele sentimento, talvez de culpa, porque você deveria ter feito e você não fez. E você sabe que esse sentimento fica em você, porque você sabe que você não vai ter oportunidade novamente. Mas com Jesus não, irmãos. Jesus reaparece para eles para dizer que havia nova oportunidade, que havia esperança. Jesus apareceu aos seus discípulos para trazer à mente dele aquilo que trazia esperança. Jesus veio trazer à memória tudo aquilo que trazia esperança na vida deles. Jesus veio dizer a eles que ele estava vivo, que ele venceu a morte, que não há nada que nós não podemos vencer. Talvez você esteja aí ouvindo esse vídeo e talvez esteja perguntando, dizendo que talvez para alguns seja fácil, mas Deus sabe a sua luta, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você precisa. Deus mandou eu falar essa noite com você para que lhe traga a memória, para que isso traga a esperança para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é vida. Ela nos traz esperança. Eu quero compartilhar aqui Salmos 62. Quero lhe provar isso. Só um minuto aqui, irmão. Salmos 62. Vou ler 2 salmos aqui para você. Salmos 62, versículo 5.
Olha o que diz a palavra de Deus. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Davi disse isso. Descanse somente em Deus, ó minha alma, porque dele vem minha esperança. Compartilhe outro salmo com vocês aqui, 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, ó soberano. Em ti está a minha confiança desde a minha mocidade. A palavra de Deus aqui nos traz esperança, irmãos. A palavra de Deus aqui nos traz uma esperança, meu amigo. A palavra de Deus é quem pode nos livrar desse dia maus. A palavra de Deus é que pode nos sustentar nesses dias tão difíceis. Eu lhe digo, receba essa revelação dos céus, em nome de Jesus. Para você que não conhece a palavra, para você que é crente, você entende o que eu vou falar. A palavra de Deus é Jesus. A verdade que você precisa conhecer é Jesus. Se você crê na Bíblia, você, meu amigo aí que trabalha comigo na obra, você que ouve esse áudio, você que está ouvindo esse vídeo, se você crê na Bíblia, você entende que a palavra é Jesus. Você precisa colocar sua confiança em Jesus. Você precisa aceitar a Jesus. João 14, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus fala em João 8, 32 ou 31, se não enganado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amigo, não tem segredo com a Bíblia. Jesus, ele é fiel, Deus é fiel. Eu tenho 15 anos, estou na igreja. Cheguei com 21 anos, ia fazer 21 anos quando cheguei na minha igreja. E eu não sou ninguém hoje. Mas tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a Jesus. Porque eu não tenho expectativa de vida nenhuma. Mas Deus me trouxe esperança. A palavra de Deus entrou no meu coração, me trouxe alegria, me trouxe o prazer, a satisfação de viver. Deus veio na minha vida e me colocou um oriente. Me colocou uma orientação para onde eu devia seguir. Somos falhos. Quero dizer bem claro aqui para vocês, eu sou falho, sou pecador. Não sou digno de pedir algo ao meu Deus. Mas eu reconheço que tudo que temos é pela graça dele, é pela misericórdia dele. Não porque merecemos algo, mas porque ele é bom, porque ele nos ama. Eu fiz todo esse trabalho para trazer essa palavra para você, para dizer que Jesus, ele lhe ama. Ele quer salvar você. Ele tem um plano na sua vida. Minha prima, Laís, um abraço, minha prima. Estamos orando por você. Que o Espírito Santo de Deus lhe visite aí no hospital onde você está. Tudo na vida tem um propósito. Deus é fiel. Estou orando por você, você sabe disso. Você sabe do meu carinho por você e por toda a minha família. Aqui eu dou um abraço para toda a minha família, meus primos, minhas tias, minha mãe, meu pai, meus irmãos, os irmãos da igreja, meus amigos de obra. Peço a você que está ouvindo esse vídeo, que trabalha comigo, repasse para outros. Porque essa palavra da noite é para vos trazer esperança, para que ele traga à memória aquilo que é bom. E o bom é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu lar, sua casa. Eu estou em casa.
não estou podendo sair de minha casa. Fiz um teste de Covid, estou esperando o resultado. Peço irmãos, amigos que orem por mim. Corremos um sério risco de ficar desempregado. Todas as obras no estado de Sergipe têm que parar suas atividades e corremos um risco de ficar desempregado. Eu peço a vocês que orem. Orem a Deus. Não se cansem de orar a Deus. Tá? Ore pela obra. São, acho que uns 150, 200 pessoas diretas. Sem falar os indiretos que trabalham, que a minha obra gera emprego. Peço a vocês que orem a Deus, que Deus nos dê força, sabedoria, que Deus não nos deixe cair, que Deus não nos deixe ficar no caminho, mas que nós possamos crescer em sabedoria, em ciência, do conhecimento da palavra, que nós possamos crescer dentro da presença de Deus, que esses momentos difíceis sejam para nos levar mais próximo a Deus. Quero deixar aqui um abraço bem grande para meu técnico de segurança, Felipe. Tem sido meu amigão lá na obra, tem sido alguém que eu tenho compartilhado alguns dos meus problemas com ele. Peço a Deus que o abençoe, que o guarde de todo mal. Protejam-nos ali naquela obra. Todos vocês, meus amigos, pedreiros, meus parceiros de trabalho, meus serventes, betoneiro, eletricista. Peço a Deus que os guarde em nome de Jesus. Eu não estou aí com vocês, mas que Deus os guarde em nome de Jesus, que Deus os proteja. E esse é um convite que eu faço a vocês. Estude os textos bíblicos que eu passei aqui, as passagens bíblicas, dê uma olhada. Ora a Deus antes de você ler. Peça a Deus que se revele a você, porque ler a palavra por ler você não vai entender, você não vai interpretar. É preciso